Tem muito vendedor que faz tipo assim, ah, puta, virou aquela ficha, ah, não deu certo. Aí eu vou ver a ficha tá paga no BV. Eu consigo ver isso. O BV Olha não consegue que da ver hora. se pagou no Santander, mas eu consigo ver. Que da hora, né? Isso é loucura. E vamos iniciar a nossa entrevista com um enorme banco, hein? Não é nem grande, é enorme. Estou aqui com a Júlia. A Júlia é especialista em financiamento de carros. E vocês já sabem, eu sou apaixonado por carros e especialista em aprovação. E se você deseja financiar o seu carro, se você deseja se planejar para comprar o seu carro financiado, eu vou fazer algumas perguntas para a Júlia e com certeza vai aumentar o seu nível de consciência e vai te ajudar na hora de você financiar o seu carro. Tudo bem, Júlia? Tudo bem, prazer estar aqui mais uma vez com vocês, com a Mega. E vamos lá, tirar as dúvidas um pouco do pessoal aí. Muito obrigado mais uma vez, né? Dessa vez são mais perguntas. Vamos lá. E eu tenho certeza que a galerinha vai gostar. Davizão tá aqui com a gente também. E vamos iniciar a nossa jornada. Júlia, primeira pergunta. O que pesa mais hoje? Score, renda ou histórico recente de crédito? Wesley, na verdade, pro Santander, essa é a tríade que a gente analisa para poder ver se esse cliente está apto para receber, né, uma aprovação nossa ou não. Além disso, tudo isso é analisado e além disso tem vários outros pontos um pouco menores, assim, mas que também contam muito ali. Sim. Por exemplo, uma restrição interna ou externa com o Santander. Então, assim, às vezes um cliente que tem algum problema até mesmo na conta corrente dele, um cheque especial, alguma coisa, já é ali um ponto que a gente coloca de atenção para poder analisar se esse cliente está apto aí para poder receber esse financiamento. Perfeito. Eu lembrei de um caso aqui, Júlia. O cliente está dando 150 mil de entrada e ele está comprando a BMW. A BMW é 220 mil. 150 mil de entrada, gente, é muito mais do que 50% do carro. E a gente não conseguiu liberar o crédito para ele. Não conseguimos. Aí ele foi no Serasa e viu que tinha uma restrição de R$105. Ele pagou. Quantos dias ficou para dar baixa na restrição para ele conseguir de novo aprovar o crédito? Eu vou te falar, tá? No Santander. O Santander em 3 dias conseguiu liberar o crédito dele. Os outros nenhum, nem o banco que ele se relacionava abriu régua. O Santander em 3 dias que ele pagou, a restrição já aprovou. Isso aí, Wesley, se dá pelo grau de severidade que a gente chama da restrição. Então, assim, o Santander tem essa visão para poder analisar o que é aquela restrição, qual que é o grau de severidade. Então, assim, uma restrição nesse patamar, assim, é bem baixa, é um grau de severidade 1. Então, assim, a gente sabe que não é um cliente que não tem potencial para ser um cliente inadimplente, nem que vai, dar algum problema. É mais algum percalço que ele teve ali, que já foi resolvido, então pra gente não... Continua sendo um cliente potencial, que resolveu ali a pedra que tinha no caminho. Perfeito. E como são detalhes, né? E ele não sabia dessa restrição. Esse é um detalhe importante. E cerca de 78 milhões de brasileiros estão negativados. E 57 não sabem que estão. Então esses detalhes aí faz a diferença de você conseguir fazer o seu financiamento, tá? Uma ficha, a segunda pergunta, Júlia. Uma ficha mal enviada pode prejudicar análises futuras? Com toda certeza. Com toda certeza. Quando a gente fala de uma ficha mal enviada, Wesley, a gente vem desde o começo, quando o vendedor começa a tratar com o cliente. Então, assim, a gente pega um cliente ali que tem um perfil econômico X, que, vamos usar um exemplo dessa BMW, um perfil econômico baixo, de baixo para médio, não tem porte para poder arcar com uma parcela mensal de um financiamento, né, nesse porte mesmo. Então, assim, se a gente pega um cliente assim e sobe uma ficha num carro assim, o banco já vê que tem alguma coisa errada, que alguma coisa ali não tá compatível e, assim, no Santander, isso na maioria dos bancos também, tá? Mas o Santander tem uma base de dados, você sabe disso, gigantesca, e tudo que você faz no sistema fica salvo. Então, assim, se você passar uma ficha no seu nome hoje, a ficha que você passou há
15 anos atrás, ela tá ali, Sim. aprovada ou negada, o motivo, o porquê, o que aconteceu. Então, assim, tudo isso precisa ser muito bem analisado pelo vendedor e pelo cliente na hora de subir uma ficha. Perfeito. E trago para vocês mais um caso aqui, tá? Sempre vou trazer casos na realidade nossa do dia a dia. Nós atendemos uma cliente, ela estava dando 70 mil de entrada, em um carro de 100 mil, 30 mil reais financiado apenas. E não aprovava de jeito nenhum, não aprovava. E eu queria entender qual que é o motivo, porque não estava conseguindo aprovação. Ela tinha nome limpo, tinha entrada e não conseguia. Aí, Júlia, eu descobri. E isso me machucou também. O seu banco não precisa fazer carta de cancelamento. Mas ela foi na cidade dela, em Jacareí, passou uma ficha. O vendedor montou a ficha. Para você ver que o vendedor montou a ficha dela, colocou o endereço da loja dele. Era apenas fazer uma simulação. Sim. Ele passou a ficha, colocou o endereço da loja dele e aprovou a ficha. Aquela aprovação, ela ficou travada no sistema. E a operadora do outro banco falou assim, Wesley, ela vai ter que fazer uma carta a próprio punho de cancelamento daquela ficha. Ela teve que fazer. Ficou no histórico, ela fez a carta de cancelamento, aí eu tive que esperar 2 dias para aí sim conseguir a aprovação dela. Sim. O seu já não precisa. Só que o que a Júlia tá falando é que é o seguinte, se você fica forçando passagem, é a pior coisa do mundo, porque contabiliza. Cada ficha é uma proposta. E chegamos a um ponto legal, Júlia. O nosso mercado, ele foi, vamos dizer que é cultural do nosso país, fazer simulação. Sim. Toda loja só faz simulação, mas não existe simulação. Por que simulação? Por que simulação não existe? Porque quando você coloca o CPF do cliente e monta a proposta, é envio de proposta, você está pedindo crédito. Simular crédito, então não existe. Em alguns bancos é prejudicial. A Júlia está falando que tem o histórico no banco dela é registrado. Em outros bloqueia. Sim. Então o seu contabiliza, mas em outros bloqueia, é proibido. Aquele cliente ele não vai conseguir nunca mais de crédito, sim. Financiar porque o CPF dele está bloqueado. E isso é sério no nosso país, né? Extremamente. É que nesse ponto que você chegou da simulação, normalmente nem a loja, nem o cliente tem noção do peso da simulação, né? Do que acontece por trás ali do computador trabalhando. Então, assim, quando o vendedor envia uma proposta, coloca o seu CPF, os seus dados, é um mundo de ferramentas ali trabalhando e analisando tudo o que o banco tem de acesso à sua vida. Endereço, renda, tudo. Então, assim, é um processo muito complexo que é o que você falou, é banalizado. Assim, só fazer uma simulação, só ver como tá o score, só ver se vai... Só que esse só ver tem um processo gigantesco por trás, né? Perfeito. Terceira pergunta. Quais são os erros mais comuns que você vê nas fichas enviadas pelas lojas? A gente já volta aí no assunto que a gente estava agora atrás. É de praxe, Wesley, endereço, contato e e-mail. São os 3 que a gente mais vê os vendedores preenchendo assim, sem sem saber... E, Júlia, tem uma questão também. O cliente que vai financiar no nome de outra pessoa, aí ele manda a CNH da pessoa, fala assim, vai com o meu telefone e com o meu e-mail. É recusa automática. Exatamente. Hoje o banco ele consegue analisar pelo telefone em qual cadastro está aquele telefone, o e-mail. Então, tudo isso aí, os detalhes vão fazer a diferença. E hoje a inteligência artificial, né? E na maioria das vezes, assim, hoje em dia no Brasil é difícil um cliente que não é ou nunca foi cliente do Santander, né? É, difícil. Então, quando você joga o CPF, o banco já tem todos os dados ali e ele espera você preencher para ver se vai estar de acordo com o que ele tem ou não. Sim, perfeito. Quarta pergunta. Enviar ficha em vários bancos ao mesmo tempo ajuda ou atrapalha? A gente estava conversando disso, né, agora aqui antes de começar. Para mim ajuda, para o Santander ajuda. O Santander tem é dono, né, de uma base de dados aí muito grande que possibilita com que a gente monitore essa proposta do início ao fim, tanto no meu banco quanto em qualquer outro. Então, assim,
Para mim, pro Santander é interessante porque mesmo que passou a ficha comigo, mas não pagou, eu consigo ver em qual banco foi paga, em quais condições. Então, assim, eu consigo ter Sou dona aí de um campo de informações grande. Legal. Gente, a gente estava falando antes de começar a nossa entrevista, isso é um ponto importante. A Júlia está falando que ajuda a ela profissional. Correto. Ao banco, que é informação para o banco. Mas para você é horrível. Se você manda a ficha para vários bancos, um exemplo que eu estava conversando com ela, o Santander, se ele ficar por última passagem e passar em 9 fichas em bancos diferentes, ele vai analisar, passou em 9, por que eu vou aprovar? Ele é muito mais inteligente. Então, é necessário passar a ficha certa no banco certo, né? Aí é mais assertivo você conseguir a sua aprovação. Mas o Santander está num nível de tecnologia também absurdo, né? A gente preza bastante por isso, a gente é bem inserido aí nisso também. Vamos lá, quinta pergunta. Quando uma ficha é recusada, ela some do sistema, fica registrada ou pode ser cancelada? A ficha, quando é recusada, ela fica no sistema. Ela fica salva no sistema e vai variar muito o motivo dessa recusa, né? Então, algumas recusas a gente tem aí a chance de defender essa proposta para tentar a aprovação e em outras, que na verdade é a grande maioria, até mesmo pela expertise do banco de informações, ele já chega para mim negada e sem abertura para fazer essa defesa. Mas ela fica salva no sistema. Perfeito. Sexta pergunta. Quais situações fazem o sistema bloquear novas análises, mesmo com documentos corretos? Vamos lá, isso aí é um pouquinho mais complexo. O Santander em si, até voltando de novo nessa ideia da inteligência, e agora com a inteligência artificial, que cada vez mais o Santander está inserido nisso, a única situação que faz o banco recusar a análise, de fato, não vai nem para nossa mesa de análise, é num caso de fraude ou de um golpe. Então, assim, qualquer cliente que tenha tido um histórico de fraude, de golpe, em qualquer banco, também o Santander tem acesso a isso. A hora que a CNH dele, o CPF dele baixa no nosso sistema, na hora já derruba e, independente, pode ser um score muito bom, mas se em algum momento da vida aquele CPF já teve algum problema financeiro, no nosso sistema ele nem passa para a mesa. Perfeito. Sétima pergunta. O carro influencia na hora de comprar um carro financiado? Muito, 100%. Influencia muito, de novo, pela análise do perfil do cliente, né? Então, assim, tem até um exemplo que nós aqui do banco a gente usa bastante. Existe a prática, né, de fazer financiamento em nome de terceiro. Eu vou comprar uma moto. A moto é para mim, mas tá fazendo o nome da minha avó. Sim. Daí vai ver assim, uma senhora de 70 anos comprando uma XJ. Olha, e a gente fala assim desse exemplo porque aconteceu. E acontece assim, é rotineiro. Então, assim, o banco sabe que de fato aquele carro não condiz com o perfil do cliente, então influencia 100% isso. Perfeito. Isso é um ponto também, gente, que eu ensino, tá, Julia? Eu ensino isso. Sim. Por que eu quero ensinar? O cliente não tem o costume, não aprendeu a comprar carro. Ele chega, vê o carro que ele mais gosta. Eu gosto do Ar, gosto do HB20, gosto do Onix. Vai lá, escolhe, faz uma simulação e aí vai de qualquer jeito. E não é. Todo carro ele tem um valor, não só para o mercado automotivo, mas também para o banco, em relação à cotação. Existem carros que é mais fácil aprovar com uma entrada menor e existem carros que é necessário uma baita de uma entrada, senão nem aprova. Exato. E o ano de carro. Carro abaixo agora de 2016, 2015 para baixo, alguns bancos dificultam. Sim. A taxa de juros é mais alta. Também carros mais velhos, carros com KM. Vamos lá. Eu me coloco no lugar do Santander. O que é mais fácil dar problema? Um carro 2015 com 250 mil quilômetros ou um carro 2024 com 10 mil quilômetros? Exato. O mais velho. Então, a primeira coisa que o cliente deixa de pagar é a parcela quando o carro dá o problema. Tá perfeita a sua colocação, porque é exatamente isso. E o banco não quer isso para vocês. Então também, às vezes, fica tentando, eu vou num carro mais baratinho. Só que o carro mais baratinho, a taxa de juro mais alta. O carro vai dar problema. E a parcela que ele quer... eu quero uma parcela de 1.000. Porque todo mundo quer parcela de 1.000, que não existe mais. Aí a parcelinha de 1.000
vira 2, porque tem a manutenção do carro, Exato. né? Exatamente. Em mais vezes, e também acaba atrapalhando o financeiro da pessoa. Então, o carro, gente, é uma parte importantíssima para a sua escolha. É necessário saber escolher o carro corretamente. E vamos agora para a 8ª pergunta. Qual erro mais comum do cliente é escolher o carro que ele leva a recurso? Não, esse já foi. O 9º. Ah, não. É o 8º mesmo, Júlio. Qual o erro mais comum do cliente na escolha do carro que leva a recusa? A resposta é bem parecida, né? Com o que a gente parecida, conversou agora. Mas é basicamente isso. Sim. O perfil do cliente ser muito divergente ali com o modelo do carro, né? Então, e o banco tem essa malícia de saber, né? Embora assim, bem, minha avó pode querer comprar uma moto Sim. de alta cilindrada, mas assim, a chance é muito pequena. Não é comum, pequena. né? Exatamente. Perfeito. 9ª pergunta. Clientes que já tiveram financiamento quitado, tem vantagens? Com certeza. É. E desvantagens também. Desvantagens. Um financiamento quitado, ele pode ter sido pago de forma adimplente ali durante todo o financiamento ou não. E o banco também tem esse acesso. Sim. Então, assim, você tem um financiamento que, hoje em dia tá quitado, mas até quitar foi ali um processo de atraso, de cobrança, de juros, multa. Então, assim, o banco já fica com o pé atrás para te liberar um novo financiamento. Sim. E o contrário igual. Financiamento quitado, que foi muito bem pago, te dá aí você sai na frente aí. Uma taxa mais baixa, com né? Com certeza. Uma aprovação mais rápida. Com certeza. Perfeito. Excelente, Júlia. Muito obrigado. Imagina. Tá? Gente, isso é uma honra para nós também, porque esse é o nosso mercado, né? Exato. Quantas fichas nós enviamos para você todos os dias? Incontáveis. Todos os dias nós estamos aqui em contato. E esse momento também é um bate-papo da nossa realidade, que às vezes é um nível de consciência que você não tinha, que é a partir depois dessa entrevista, dessa conversa, né? Perfeito. Fica mais claro para você também. E perguntas que vão te dar um posicionamento de fazer corretamente as coisas também, né? Exato. Por escolher o carro corretamente, não ficar forçando passagem, passando em várias lojas, escolher uma loja. Nós também estávamos conversando aqui que toda loja, gente, tem um score, né, Júlia? Sim, correto. Explica só para, não é a 10ª pergunta, não, mas imagina. explica como que é determinante o score de uma loja. Wesley, isso que você falou de escolher a loja de maneira correta é muito importante. Tão importante quanto a escolha do carro financiado, tá? Porque essa questão do score da loja, ele é montado da mesma maneira que se monta o score de um CPF. É pelo histórico de mercado, pelo perfil do cliente, perfil de pagador do cliente. Então, assim, pra gente poder... Nós aqui do banco chamamos de rating, né? Que é o rating da loja. Que nada mais é do que o score mesmo. Aí nós analisamos algumas coisas. Por exemplo... qual é o perfil de carro que essa loja trabalha? Essa loja costuma ter problemas no pós-venda de carros em manutenção, Perfeito. De carros, enfim, de cliente buscando cancelamento. Qual é o perfil de cliente dessa loja? Os clientes da Mega, eles são adimplentes, eles pagam as parcelas em dia, não pagam? Então, assim, você escolher uma loja que tem um perfil bom dentro do banco, facilita aí em grande parte a aprovação do seu financiamento como cliente. Perfeito. Perfeito. E, gente, isso é uma especialista em financiamento do Santander. Não é do Wesley. Eu te ensino, eu te falo. Estou trazendo uma aqui, do próprio Santander. Para você ter coerência no que você está fazendo também. Porque o que eu quero, Júlio, sabe o que eu quero do fundo do meu coração? Que as pessoas que não estão conseguindo crédito conseguirem comprar o carro. Porque recusa não é definitivo. De jeito nenhum. Se o cliente ele se prepara para o novo mercado, que estamos num mercado totalmente diferente, as regras dos bancos aumentaram, consequentemente, para diminuir a inadimplência. O banco só vai querer os melhores clientes. Exatamente. E como determina os melhores clientes? Com critérios. Cada banco colocou os critérios. A inteligência do Santander é infinitamente maior. Ela vai analisar comportamentos. E o comportamento financeiro, que é o score do cliente, o score do cliente é o reflexo dos comportamentos financeiros dele. Perfeito. Se é ruim, é a base já ruim. O banco já vai ver, putz, vamos ficar alerta.
Se ele não tem os comportamentos certos, escolhe o carro errado, a loja errada, a parcela errada, o prazo errado, tudo errado, ele não vai conseguir. Exatamente. Né? E isso também é um ponto muito importante para vocês, tá? Júlia, muito obrigado. Eu que agradeço. Mais uma vez. Davi, muito obrigado, meu amigo. E, gente, estamos encerrando a entrevista com o Banco Santander. Eu quero deixar também aqui aberto para vocês a pergunta que vocês querem que a Júlia responde, tá bom? Quem quiser aí, ó, seguir a Júlia, posso colocar, Júlia? Claro, com certeza. Vou colocar aí quem quiser seguir a Júlia também, tá bom? Especialista do Santander, pode fazer a pergunta que você quiser que ela te responde. Beleza? Vamos marcar muito a próxima obrigado. já, né? E Pra já vamos marcar a próxima. Do pessoal. As perguntas que vocês mais enviarem, nós vamos montar mais um para responder. Perfeito. Tá bom? Obrigado, Júlia. Eu que agradeço, Wesley. Muito obrigada, viu?